Você está ao vivo, você está ao vivo, você está ao vivo. Boa noite. Boa noite para quem está vendo agora, boa tarde para quem vai ver de tarde, bom dia se você vai ver esta gravação de manhã. Tá? Esse vídeo, essa live é especialmente para o programa da Ilse Bacei, mas hoje por uma questão técnica de falha do meu equipamento, nós tivemos que inverter a entrada para que a live possa acontecer. Então, eu estou já vendo as configurações do meu aparelho, o que precisa mudar, para poder fazer, então, o programa com ela, certo? E aí, estamos aguardando a nossa anfitriã, que é ela que vai conduzir todas as questões. Hoje é um dia muito especial, dia 26, onde se comemora o Dia dos Avós. Essas verdadeiras fortalezas que, através das suas histórias, trouxeram a possibilidade de cada um de nós chegar aqui. Né? Olá, olá! Lenilson, muito bem. Oi, Ilse, então vamos lá. Vamos entrar. Tá? Então, estamos aguardando a Ilse, que ela é a verdadeira condutora dessa. Oi! Conseguimos? Oi, Jô, tudo bem? Deu certo, Tudo, finalmente. Essa tudo. questão dos bastidores é complicado às vezes, né? Olha só. Faz Já estou parte, aqui com né? dois Faz parte. convidados meus, o André e o Lenilson. O André Boa Parisotto e o Lenilson já noite, estão sejam aqui todos conosco. bem-vindos. Sejam todos. A Iracema entrou, Iracema, todas as inspiradoras estão aqui conosco, já daqui a pouco vão entrar mais. Tivemos que fazer uma troca, hoje eu Isso sou a aí. convidada, como se fosse a convidada da Jo. Na verdade, a Jo é minha convidada dos depoimentos que inspiram. Todos os domingos nós temos os depoimentos que inspiram, fazem parte do programa Inspiração Feminina, no qual eu conduzo já há 4 anos. A gente tem grupos presenciais. A gente teve que fazer uma troca por conta da tecnologia, não se sabe por quê. A imagem da Jo como convidada não aparece. Então, a gente trocou e ela me convidou e daí aparece. Então, faz parte, né, essa adaptação. Uma das questões que nós trabalhamos no resgate do sagrado feminino, no programa Inspiração Feminina, é a flexibilidade, né? Então, como quem vem do planejamento, de uma gestão de empresas e tem tudo certinho, às vezes é um desafio grande e é uma oportunidade da gente exercer essa flexibilidade, né? Então, isso que está acontecendo é justamente isso também, né, Jô? Querida. Exato, Seja exato. muito bem-vinda, né? Então, muito bem-vinda a esse... boa noite, Nara, né? E a todos que entraram aqui, a Lourdes, a Iracema, a Lenilson, até o convidado, André, boa noite. Lenilson, tá. E aí, assim a gente vai mandando os convites, quem puder convida também, pessoas Estou queridas, né? mandando Para que a gente aqui possa... vários aviõezinhos, né? Os aviõezinhos, pessoal, Isso. inclusive o pessoal do Japão. Querida, obrigada, Sandra, está aqui, a Lourdes, boa noite, mulheres inspiradoras, e assim a gente vai nesse fluxo, né, do inspiração, a gente coloca sempre uma intenção, né, quando a gente entra aqui nessa sala, porque eu sempre digo, né, para todos os meus clientes e para as pessoas com quem eu interajo, que calando e falando a gente sempre pode fazer algum bem, né, Jô? Então a gente está aqui justamente com essa intenção de Uhum. trazer os depoimentos que inspiram para que a gente possa também, através de histórias reais, de vida real, de vida sofrida, compartilhada, nutrida, regada de amor, né? Então a gente traz essa intenção de passar também para outras pessoas, né? Boa noite, quero conhecer esse método, estou aberto a novas oportunidades. Então, logo depois a Jo vai falar um pouquinho, eu acho que ele está falando do método onde a Jo trabalha atualmente. Então, na verdade, a gente tem essa história, mais uma história bonita, que é a da Jo. A Jo fez o processo de coaching comigo, ela vai contar um pouco de quem é a Jo, né? E logo mais, então, a gente vai inspirando com esse sentir, porque, na verdade,
o programa Inspiração Feminina ele tem essa conotação, ele sai do fazer só e passa para o sentir, porque o que acontece? Nós temos as duas forças dentro de nós, a força do Yang, que é do fazer, que é da ação, a força do Yin, que é a feminina. Então, quando se fala em feminino, está longe de se falar de homem ou mulher. A gente está falando de forças, de um par de forças que estão no masculino e estão no feminino. Então, na verdade, a gente foi formatado para o fazer, para a energia Yang, para fora. E todas as nossas ações, elas estão voltadas para isso. E nós esquecemos dessa parte do feminino. A parte do feminino que está dentro de nós. Então, na verdade, o resgate do sagrado feminino, alguns perguntam assim, é uma religião, é alguma coisa que vocês honram, que vocês veneram? Sim, nós honramos a essência uma da outra e honramos o masculino também, porque é um par de forças que está dentro de nós. E buscar esse equilíbrio é o segredo. E a Jo vai contar um pouquinho para nós, então, sobre essa jornada dela durante vários anos, né? Porque a Jo também é uma pessoa, assim como eu, experiente, né? A gente não é idosa nem velha, não é muito legal dizer isso, mas é experiente. Pessoa experiente, ela já é sábia, então a gente já tem um pouco de sabedoria para passar. Dentro do programa Inspiração Feminina, nós trabalhamos também, boa noite, Rosita, Jússi aqui, Jússi Anjos também. Rosita querida, sempre junto com a gente, obrigada. Então, dentro do resgate do sagrado feminino, nós trabalhamos com arquétipos, e esses arquétipos, eles dão, às vezes, explicações onde a realidade com palavras não dá conta. Platão nos dizia isso, né? Onde a gente utiliza símbolos onde a realidade, explicada através de palavras, não consegue dar conta. Então, movimentos sutis, movimentos leves, nós conseguimos fazer através dessa simbologia e nós conseguimos colocar em prática esse equilíbrio das duas forças do Yin e do Yang. Então, nesse sentido é que a gente trabalha. O masculino, ele trabalha mais com a razão, com a ação, com o foco, com o senso, com o propósito, com a missão. E o feminino, ele trabalha o acolhimento, a receptividade, o cuidado, a fluidez, a expansão, o amor. Então, a gente precisa resgatar o feminino no planeta. A humanidade está passando por um período onde ela precisa resgatar a força do feminino. E é nesse fluir que a gente quer trazer mais um depoimento, né, hoje, né, Jo? Então, sinta-se acolhida desse feminino aqui, sinta-se amparada e estamos juntas, assim, nessa jornada muito bacana, né? Então, conta para nós um pouquinho. Em primeiríssimo lugar, duas coisas muito importantes. Eu quero agradecer do fundo do coração. Tem gente aqui do Rio de Janeiro, tem gente do Japão, tem gente de vários lugares nos assistindo. A Yumi no Japão, a Jussara, a Jussi Anjos lá no Rio e várias outras pessoas. Os rapazes estão aqui com a gente também. Né? Beijo para todos vocês, meus queridos, minhas queridas. Queridos, eu quero perguntar para vocês. E hoje diz assim a Nara, hoje dia das avós, sua fala, e eu se lembrei do meu neto. Ele diz que velhas são as coisas. Exatamente. Então a gente tem algumas. A Maria Helena está aqui, que ela também participa do programa Inspiração Feminina, da primeira turma, é uma inspiradora, a Ana Flora. Yumi, cheia das bandeirinhas do Japão, bem-vinda, querida. Nossa, muito legal, né? Isso tudo. E se vocês sentirem de passar para mais alguém, estamos internacionais. Mandar o aviãozinho. Estamos. Jo, conta para nós então um pouquinho dessa jornada. Quem é gente, a Jo? Antes de eu começar, digita um aí para nós se a imagem das duas está legal. Imagem e som. Se tá legal, digita um aí para nós, para a gente saber se tá chegando bem para vocês. Ok? Boa, obrigada. Enquanto vocês vão digitando o número 1, se a imagem e o som estão bons, né? Olha aí a Silvinha também. Meu primeiro ano da Jussi. Olha aí, ó. Tá? Legal, André. Obrigado, Ana. Obrigada, Ana Flora, Maria, Rosita, obrigada, Sandra. Tá, joia, Sandrinha também, Silvinha, muito obrigada a todos. Então, assim, quem é a Jo? Essa foi uma pergunta que eu fiz quando eu cheguei lá na Ilse. Quem é a Jo? Né?
Lembra disso que eu te perguntei? Quem é essa pessoa debaixo dessa colcha de retalhos da vivência dos outros? E aí eu fui A descobrindo. pergunta que a Morgana perguntou, quem é a Jo? Bem-vinda, Morgana. A pergunta é, quem é a Jo? A Jo é a minha convidada. Eu estou abaixo hoje porque deu um probleminha na tecnologia, mas está tudo certo. Estou já na coordenação dos depoimentos que inspiram. Está tudo certo. Vamos lá. Ó, Yumi botou que gosta do quadro. Esse quadro foi feito em 2000, né? É um quadro meu. E uma das minhas habilidades também é trabalhar com a arte, com a pintura. Mas a Jo é muito mais que isso. Quando a gente conversou, eu e a Ilse, falamos da multiplicidade. Eu venho de uma família de origem italiana por parte de pai e polonesa por parte de mãe. Fiz uma postagem, então, hoje, homenageando as minhas avós, a fortaleza dessas duas mulheres. E então eu venho dessas famílias que se misturaram e desenvolvi lá no começo uma atividade que era improvável para estas famílias, o balé. A minha primeira formação é no balé clássico, tá? Mas quis lá o destino e outras forças também, que a gente às vezes deixa dentro do subconsciente, que meu joelho não funcionasse para que eu seguisse profissionalmente. Né? Então eu fui buscar outras atividades, trabalhei com vendas, trabalhei com marketing multinível desde novinha, né? Acabei casando, fui para uma formação dentro da área da saúde, que era a quiropraxia. Infelizmente não consegui me formar porque me separei no meio do caminho. Né? Separei do pai dos meus filhos, então eu fui buscar a massoterapia, isso ainda durante o período da faculdade. A massoterapia me permitiu trabalhar nesses 20 anos que eu já exerço com bastante tranquilidade e bastante forças para a subsistência. Mas eu percebi que na minha caminhada a massoterapia não seria tudo aquilo que eu precisava. Eu fui buscar então outras formações daqueles que eu não precisaria usar da força física. Né? Olha o Otair chegando aqui, um grande amigo nosso também. Né? Então, nessa caminhada de buscar outras atividades, eu acabei entrando num curso de tradutor e intérprete da língua inglesa, dou aulas de inglês. Né? E aliado a isso tudo, já com as minhas primeiras experiências de trabalho em vendas, trabalhei com marketing multinível e hoje desenvolvo um trabalho dentro do marketing digital, né? Que é o projeto 5x5 escalável que o André me perguntava antes. Né? Então, desde muito pequena, eu busquei essas fontes possíveis e viáveis de trabalho. Né? E, além do trabalho, fui desenvolvendo o que muitas das pessoas buscam, que é uma família própria, né? A sua casa, a sua independência, o seu autoconhecimento. Né? E durante todos esses processos, cada dia eu olhava para o espelho, era uma nova Josane. Então, dizer quem é a Josane hoje, né? Acabei de sair da frente do espelho para fazer a maquiagem, hoje a Josane não é mais a Josane de ontem. Né? Então, todo dia a gente acorda uma nova pessoa. Se nós tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? E se nós conseguirmos ampliar a nossa visão, ampliar o nosso horizonte, nós conseguimos também oportunizar essa renovação diária. A natureza se renova, né, Jo? Então a gente precisa também estar atento e desperto diante da vida para essa renovação e buscar a nossa essência e buscar o nosso propósito. Eu lembro que no processo nós trabalhamos as personas, então assim, fala um pouquinho dessas personas, o que significou isso para ti, né? E o processo, como que tu chegou até o processo de coaching, como que tu saiu, o que tu agregou na tua vida nesse caminhar, né? Exatamente, a gente já abre com a pergunta quem é a Jo, que foi a pergunta que eu cheguei dentro do processo de coaching. Eu queria saber exatamente quem eu era e quem eu sou hoje. Né? Então, dentro do processo de coaching, que foi um processo para mim revelador, magnífico, eu
vim com estas questões porque o meu alvo era, na época, passar num concurso público, né? Que era o nosso foco. E aí, durante o processo, eu descobri que eu não queria passar no concurso, eu só queria um motivo para estar em outro lugar, né? Olha ali, ó, a Mônica chegou aí também, muito bem-vinda, Mônica. Estou bem-vinda. E assim, o processo de coaching tem isso de maravilhoso. A gente descobre, às vezes, coisas que a gente não foi buscar, mas que descobre, na verdade, está muito mais coerente e congruente com a nossa essência. Isso que eu acho muito bacana do processo, né? Então, a caminhada dentro do processo de coaching me permitiu ver que, às vezes, a gente busca algumas coisas que não são nossas, que são vontades que nos apresentaram, projetos que vieram dos nossos pais, dos nossos avós ou das pessoas que nos cercam, né? E esses projetos dos outros, nós acabamos abraçando, né? Certo? E esses projetos, quando são abraçados por nós de uma maneira que não é coerente com a nossa essência, às vezes nos causam dores que geram dores físicas, doenças e tantas outras coisas, né? Então, no momento em que a gente começa a descobrir a própria essência, o que é possível para que nós possamos fazer dentro da nossa congruência, das coisas que nós realmente queremos, os caminhos começam a aparecer e começam a ficar mais claros. Tá? Certo? Não sei se eu cheguei a responder, tinha um pouco mais ali que tu queria ouvir. Eu queria saber das personas, o que significou aquela sessão das personas, porque isso é um autodescobrimento, né, Jo? Quando a gente se percebe quais são os meus papéis e como eu atuo em diversas frentes, né, na minha vida. E o que significou essa sessão das personas, né? Foi uma surpresa incrível, né? Porque nem sempre a gente se dá conta que existem tantas personas, tantas imagens que a gente cria e carrega dentro de nós, né? Às vezes a gente trabalha com questões de uma criança interna, às vezes de uma mãe ou de uma madrasta. Então, todas essas descobertas foram acontecendo de uma maneira gradativa, às vezes um pouco mais dolorida, às vezes surpreendente, né? E a gente se coloca nesses papéis, né? No papel da artista, no papel da mãe, da madrasta, da juíza, né? Daquela pessoa que fica atuando consigo mesmo, daquela pessoa que conversa internamente com a gente, né? Então, tem muitas questões que nós nos colocamos e essas pessoas vão aparecendo conforme a gente vai trabalhando dentro do coaching, que tu mesmo diz, e eu me lembro desta tua frase, né? Que o coaching não é uma terapia, mas é um processo que também pode ser terapêutico, né? Isso eu achei fantástico. Sim. Guardei essa tua frase. Sim, nós vamos buscando a nossa essência e nós vamos conversando como se fosse com... a gente chama de espelho, na verdade, nós servimos de espelho para vocês e nosso papel é conduzir para que extraia a essência de cada um, né? Para que ali tu busque a tua cura. E a partir dali, então, buscar um plano de ação, ok? Eu preciso, então, a partir do meu autodescobrimento, do meu propósito, trabalhar as minhas potencialidades, trabalhar as minhas fraquezas e fazer um plano de ação. O momento, o estado atual e o estado desejado, que a gente chama, né? Nesse sentido. E os conhecimentos do programa Inspiração Feminina que tu teve acesso, assim, o que te ajudou, qual a conexão que tu teve com o teu despertar do feminino, como que tu enxergou isso, assim? Bom, assim, de uma maneira muito ampla, né? Eu posso te dizer que hoje, em vários momentos, eu me pego pensando e avaliando. Isso que eu estou fazendo é meu, isso que eu estou fazendo é uma vontade alheia, né? Isso que eu estou fazendo... Tem uma historinha que muitas pessoas já devem ter ouvido sobre o pescador que pescava peixes pequenos e devolvia os peixes grandes para o rio ou para o mar, né?
porque ele só tinha em casa uma frigideira pequena. Ou seja, a nossa mentalidade, ela tem um tamanho e a gente só vai adequando as coisas a esse tamanho de mentalidade. E dentro do Inspiração Feminina me veio esse olhar, né? O que eu recebo e o que eu atuo, o que eu reproduzo é meu, é da minha mentalidade ou eu tenho como ampliar isso? Eu tenho como abrir isso? Né? Porque a gente vive num mundo que ele é paternalista e machista. E eu não quero fazer nenhuma alusão a feminismo aí, tá? Eu quero realmente pensar que a gente está trabalhando num mundo em que os homens sempre fizeram as leis e as mulheres sempre trabalharam ou do lado ou à sombra. Tá? Isso foi uma posição desde a época das cavernas e não tem errado nisso. O que tem de errado é que, estando ao lado ou à sombra, a gente perde a identidade. E esse retomar da identidade é que me chama muito a atenção no teu projeto, todos os processos que eu pude estar junto de ti. E isso, para mim, é um valor imenso. Porque quando eu me olho no espelho, eu quero saber da pessoa que está ali. Muitas vezes a gente olha para aquela pessoa e não reconhece o ser masculino ou o ser feminino. Já está provado, a ciência já provou, inclusive, e nós temos isso muito claro, nós temos hormônios femininos e masculinos dentro do corpo. Ou seja, nós somos seres masculinos e femininos. Mas por que a gente suprime isso? Né? O homem ainda carrega mais difícil isso, porque dizer que tem algo feminino dentro de um homem na nossa sociedade é imperdoável. Em outras sociedades isso já é bem aceito e bem visto. Mas para nós é necessário a gente pensar o como isso tem sido construído. Isso é uma construção histórica, não é de agora. E não é assim, de um minuto para o outro, que a gente vai reverter essa situação. Tá? Então, pensar sobre o nosso ser feminino, o nosso ser enquanto pessoa, né? Isso dá uma reviravolta na cabeça, né? Que ela pode ser muito benéfica. O pensar sobre si necessariamente não precisa ser tão dolorido quanto se coloca. As dores existem, claro que existem. Né? Ainda mais num momento como a gente está vivendo agora, em que nós estamos aí há 4 meses, virou a noventena já. Já tem 3, 4 quarentenas aí se colocando. E é um momento da gente questionar muito, é um momento da gente pensar muito. Né? E aí eu me pergunto, como é que eu vou sair desta quarentena? Como é que eu vou sair deste período em que eu tenho que me olhar mais? Porque esse é o período de se olhar mais. Né? Eu vou sair desse momento de reclusão, de isolamento. Esse momento aí vai somar para mim ou vai me deixar no mesmo? E sempre que a gente fica no mesmo, a gente acaba regredindo, né? A gente perde a oportunidade do crescimento que nós estávamos falando, de ampliar a nossa visão. E esse modelo que nós estamos acostumados a viver é pelo patriarcado. O patriarcado é a predominância da energia yang que nós estávamos falando, que são forças que estão dentro do ser humano, tanto homem ou mulher. Quando se fala de feminino, nós estamos falando da energia yin, que é necessária para todos os seres. Né? E buscar esse equilíbrio, esse que é o segredo, né? Para a gente poder estar mais leve diante da vida. Né? Nós nos colocamos de forma pesada. E este sentir, ele é da energia do feminino. E se vocês observarem, né, a gente não tem esse sentir perdurando da nossa vida. Ele é mais do fazer. Nós já começamos o nosso dia pela agenda, né? Alguns terapeutas nos colocam assim, ó,
se nós começarmos pela agenda, pela manhã, nós estaremos ferrados, porque nós precisamos dar aquele tempo, nós precisamos honrar aquela vida que renasce dentro de nós todos os dias. Então, dentro do projeto do Inspiração Feminina, ele foi contemplado de assuntos para que a gente possa trabalhar mais esse sentir através de exercícios. Então, os temas, que são de forma lúdica, nós vamos colocando os temas a cada encontro, né? São temas muito pertinentes, digamos, na nossa vida. Nós estudamos os elementos da natureza, nós estudamos as estações do ano, nós estudamos os arquétipos das deusas, que são símbolos, né? Características de chaga, nós estudamos os próprios chakras, o yin e o yang, a comunicação não violenta, honrar a nossa ancestralidade. Então, são temas que perpassam pelo projeto, a gente já tem o programa montado, e só que a gente vai adequando conforme o grupo, porque muitas vezes o grupo pede outra coisa, e a gente tem essa flexibilidade do feminino e o cuidado para que não se ingesse, né? Porque daí nós estamos no patriarcado novamente. Nós não estamos nos permitindo essa flexibilidade, essa emotividade, esse sentir, buscando esse fluxo de acordo conforme acontece. A Alessandra entrou aqui, boa noite. A Marisa, a doutora Marisa, querida. Laura, Tiago, todos boa noite. Ó, o Tiago comentou, é hora mais do que nunca de pensar fora da caixa e se reinventar. Dentro dessa questão, Jo, assim, ó, por que tu escolheu esse tema de assim, ó, como reconhecer nossa essência diante dos múltiplos papéis? Exato. O que tu pode dizer para nós nesse tema? Digo sim, mas deixa eu dar um olá para a Leilimar, para a Beth, para a Alessandra, que estão aí conosco também. Todos bem-vindos. O que acontece? Nós somos pessoas, seres múltiplos. Nós somos uma verdadeira galáxia, nós somos uma constelação dentro de nós e nós nunca damos atenção a isso. Nós vivemos em função de relógio, de agenda, de calendários. Isso nos aprisiona e nos deixa dentro da caixa. Ai, Sônia, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente. A Sônia é uma pessoa incrível. Também. Todo mundo aqui, muito querido. Isso. Bem-vinda. Então, assim, ó, essa multiplicidade nos pede que a gente pense um pouco mais a nosso respeito. Porque, principalmente a questão da mulher, ela trabalha com essas questões do dentro e do fora de casa, do trabalho formal e do trabalho informal, dos tantos papéis que a gente exerce e que não são valorizados nem mesmo por nós. Nós mesmas, às vezes, estamos fazendo as coisas tão no automático que não percebemos que fizemos um bolo bem feito, que passamos pela casa exalando perfume, tá? Que deixamos um rastro de carinho dentro do trabalho, formal, informal, no meu caso também no digital. Tá? Então, nós temos tantas multiplicidades e tantas facetas que nós não vemos, que quando nós não as valorizamos, o outro também não a vê. Tá? Quantas vezes acontece de eu pensar assim, nossa, mas eu fiz tudo isso e ninguém percebeu. Mas o que eu fiz para valorizar essas questões? Não é? O contrário às vezes acontece. Nós fazemos tantas coisas que às vezes alguém nos diz, ah, obrigado por isso, valeu por aquilo. Eu não fiz nada. Tá? E esse não fiz nada é um demérito que nós trazemos dentro do nosso coração e dentro da nossa cabeça. Por isso de falar das multiplicidades, por isso de a gente repensar cada parte do nosso dia, cada parte do nosso ser. Não é? Certo, Ilse? Interessante. E hoje, como que tu dá conta de todas essas atividades ou que tu tem? Como é que tu te organiza, assim, para que as pessoas também possam se inspirar e sair um pouco do planejamento? Porque teve uma época que tu também estava... Caiu meu microfonezinho, já vou botar de novo.
teve uma época que tu também ficava mais só no planejamento, né? E tu não partia muito para ação. Como é que tu saiu do planejamento e conseguiu colocar para ação as tuas coisas? Olha, sabe que às vezes a gente é empurrado para fazer as coisas, né? Eu me lembro que numa das nossas sessões, a gente conversou sobre aquele ciclo, né? De planejar. Ciclo da melhoria contínua. A gente chama de ciclo PDCA. É o planejar, o do de fazer, o C de checar e o A de agir. Se vocês procurarem na internet, tem lá todo o significado dele. Uhum. Isso. Então, eu pensando nisso, mas eu planejo e não faço. E aí, de repente, várias situações começaram a me exigir o fazer. Tá? E depois do fazer, o verificar o que estava funcionando, o que não estava funcionando. Eu quero que tu conte. Então, algum tempo atrás... Onde é que tu conseguiu virar? Tá? Então, assim, algum tempo atrás eu comecei a perceber que só o planejar não ia me levar a lugar nenhum. Tá? Comecei a pensar nas minhas questões internas, comecei a verificar também todas essas questões de paradigmas, das questões familiares, questões culturais que eu vinha trazendo. Por isso que eu comecei já há um tempo atrás a falar, né, da ponta do macramê. Quem faz macramê ou quem faz crochê entende que a gente tem... Deixa eu pegar aqui um negocinho. Ó, quando eu faço um crochêzinho, tem uma ponta, né? Sim. Só que para chegar nessa ponta aqui tem toda uma história para cima. E essa história toda para cima é a nossa família. Certo? Sim. Eu sou a ponta do crochê, do macramê da minha família. Tu é a ponta do crochê da tua família. Né? Então a gente carrega toda uma bagagem atrás de nós que nos formou. E essa formação, às vezes eu quero dar atenção para um, para outro, para outro, para outro, e esqueço desta ponta aqui. Tá? Então eu comecei a pensar o que eu realmente quero, o que eu realmente preciso. E a partir desse pensamento, eu comecei a exercitar uma coisa que pode ser novidade para alguns, né? Mas pode ser muito, muito antiga para muitos. A desobediência consciente. Tá? Porque às vezes a gente está condicionado a obedecer ao pai, obedecer à mãe, obedecer, e opa, onde é que eu fico nessa história? Tá? Eu já não sou criança, eu já não preciso obedecer a tudo que eles mandam, porque a obediência prevê também o cuidado deles comigo. Mas a essa altura do campeonato, com a idade que eu tô, né? Vou fazer 49 esse ano. Eu preciso obedecer a tudo que eles me mandavam desde pequena? Nem sempre isso faz mais sentido. Porque são momentos diferentes da vida. Então, hoje eu estou exercendo a desobediência consciente. Né? E nessa desobediência, eu tive que, em algum momento, dizer, olha, mas eu preciso exercitar tal habilidade. Né? E dentro desse último ano, várias questões me pediram um trabalho aqui, uma agenda lá, uma organização assim, tá? Um pensamento diferente para aquele ponto. E aí, quando eu começo a engatar vários projetos, chega uma tal de pandemia. E aí ela me diz assim, Josane, vai ter que ser diferente. Né? Aquele projeto que tu queria fazer bonitinho, coloridinho, desenhadinho, vai ter que ser cru e seco. Né? E aí surgiu, dentro dessa nova realidade, eu fazer um canal para o YouTube de exercícios para fazer em casa. Então eu criei, no início de abril, um canal só de exercícios no YouTube, se alguém quiser procurar lá, Jo Pavel, né? Usando então o nome da minha mãe, também por uma questão de honrar a minha mãe, né? Fiz uma redução do nome dela, que é Pavelec, né? E daí eu fiz Jo Pavel para ser mais fácil de encontrar também.
E dentro dessa questão assim, vamos verificar agora, né? Comecei a lançar os vídeos no YouTube, vamos verificar se isso tá dando certo. Tá faltando divulgação. Então, verifiquei isso, vamos refazer, né? Vamos ver por onde a gente divulga isso. O Instagram é um bom meio, tanto é que a gente está aqui agora, né? Então, fui para o Instagram e um dia encontro uma maneira de trabalhar o meio digital, também ressignificando, redirecionando o meu trabalho, e pude, então, abraçar esse projeto e integrar esse projeto a um outro projeto mais antigo que a gente já tinha conversado também, que era trabalhar um e-commerce, um marketing digital, alguma coisa direcionada para o meio digital. Tu lembra dessa história? Sim, Então, lembro sim, nossa. E a gente trabalhou muito, só que na época nós não tínhamos muita alternativa, né? E agora, com a pandemia, abriram-se as fronteiras, digamos, do digital, e a gente está conseguindo fazer acontecer. É também o meu relato aqui, né? Como programa de educação feminina online, né? sabe, eu tenho uma expressão que usam, eu não gosto muito dela, né? Que diz que o universo conspira a seu favor. Eu prefiro pensar que uma vez que tu coloca energia em algum projeto, o universo trabalha contigo. Eu sei que as pessoas colocam essa conspirar como respirar com. Dentro da minha cabeça não funciona muito bem assim. Mas eu penso, no momento em que tu começa a colocar a tua energia, a tua força, o teu direcionamento para um projeto, tudo à tua volta começa a vibrar com isso, né? E as coisas vão aparecendo. Né? Porque as pessoas que hoje estão dando foco na doença, na dor, na preocupação, é mais disso que elas estão tendo. E quem está aproveitando este período para ler, para crescer, para se conduzir por caminhos que te elevem, também está descobrindo isso. Ó, a Silvinha colocou ali, ó, acredito muito na energia que colocamos nas coisas. Né? Tem pesquisas, isso é fator científico, que a nossa mente, o nosso cérebro tem uma quantidade de neurônios, que o nosso coração também tem neurônios, e a pulsação do nosso coração traz uma carga eletromagnética muito maior do que da nossa mente. Isso, depois se tu quiser, eu tenho essa pesquisa, eu posso te passar. Né? Então, no momento em que o nosso coração pulsa por um objetivo, as coisas funcionam muito melhor. Tá? E essa situação de buscar o digital é justamente para sanar uma dor principalmente feminina, que é a questão do peso. Tá? Que eu desenvolvi, então, aquele projeto dos 21 dias de emagrecimento, mecanismos de emagrecimento. Nesse projeto, eu não premio aquela ideia de que perca tantos quilos em tanto tempo. Não é isso. Como é que tu vê? Como é que tu vê funcional? Como é que tu te vê saudável? Como é que tu te vê bem? O que te faz bem? Né? Que bacana, porque não Jo, e através do... E tá faz... dando uma... De vez em quando dá um delayzinho, né? Acho que a internet nessa hora, né? A ideia do meu projeto dos 21 dias de mecanismos de emagrecimento é justamente essa. Fazer com que você mesma, que tu mesma, saiba qual é o teu ideal. Porque eu não vou me comparar com Gisele Bündchen. Eu não vou me comparar com várias das outras modelos que estão aí. Eu não sou uma modelo. Mas eu sei como eu me sinto bem. Eu tenho uma ideia. Se eu não sei, se eu nunca vivi isso, eu tenho um ideal, eu tenho alguém para me espelhar. Eu quero chegar mais ou menos assim. Né? Porque a gente não precisa ficar 100%. Quando às vezes a gente chega a 60% daquilo que a gente idealizou, nossa, como eu já me sinto melhor. E aí eu reavalio.
Eu preciso Que perder bacana, peso. Jo. Aham. Que bacana esse teu projeto. Eu acompanho e eu vejo assim que ele está cheio de flexibilidade, de emotividade, de sensibilidade, porque são valores do feminino. E tu está entregando isso, então está muito bonito os teus movimentos. Alô, alô. Oi, Ilse. Oi, oi, Para oi, mim tá cortando um pouquinho a tua imagem, tá? Mas vamos continuar falando. oi, Consegue? oi. Eu estou te escutando aqui. Que bom saber que a pessoa busca o ideal dela. É que estranho, né? Tá. Gente, vocês conseguem nos ouvir direito e nos ver bem? Vocês A podem colocar alguma imagem. coisa aí? Tu me Bom, escuta, Jo? Lígia, Tu eu me te escuto. escuta? A tua imagem não está muito clara para mim, mas eu te escuto bem. É que estranho, para mim tá bem, para mim tá bem. Então, assim, eu estava dizendo, a força, né, do poder do autoconhecimento, ela dá serenidade, nos traz paz interior e nos traz também um direcionamento. Na maioria das vezes nós estamos nessa fonte desse mundo horizontal, né? E a gente precisa buscar e dar conta das demandas da vida. E resgatar e chegar em nós mesmos, isso é a cura, isso é o sagrado. Então, eu vejo assim, movimentos bem bonitos que tu está fazendo, entregas bonitas, com muita feminilidade, né? Nesse sentido, com muita energia yang, não está mais só voltada para a ação, né? E muito disso se deve também ao autoconhecimento, porque o autoconhecimento ele é uma jornada, a gente começa e depois a gente não para mais, né? A gente sempre quer mais, né, Jô? Aham. E o pessoal tá me colocando aqui que a tua imagem não tá aparecendo bem, mas que o som tá legal. Ai, que pena. Eu não sei o que aconteceu, mas eu tô me vendo aqui tranquilamente. Não sei se foi algum Tá. problema, o que aconteceu, mas vamos seguir para a gente não cortar, né? A gente já está Tá. com 15 minutinhos mais. Eu queria que tu Aham. dissesse um pouco mais assim de como tu te nutre atualmente e como tu nutre as pessoas. O que tu faz para tu te nutrir, para manter essa energia do feminino? O que que acontece? Eu já de muito tempo eu busco inspiração em mulheres mais velhas, certo? Ai, que Mais lindo! velhas. Aham. E uma das pessoas que muito me inspira é uma senhora chamada Ernestine Schaeffer, tá? Uhum. Ela é uma mulher que depois que se aposentou resolveu fazer fisiculturismo, né? E aos 85 anos que ela tem hoje, ela já conquistou o campeonato de fisiculturismo feminino mais do que uma vez, Uhum. certo? Então, Uhum. assim, ela é a minha tela no computador, né? Ah, que Tem lindo. Eu ela de um vi lado já, e ela é uma uma outra. senhora, ela tá cheia de músculo, né? É uma senhora bem velhinha, né? Exato, ela tem 85 anos, com um corpo assim muito melhor que muita jovem, Isso né? nós Eu digo chamamos muito de melhor. âncoras. A gente pode ter essas âncoras, né? Para a gente poder se inspirar, né? Exato, porque é aquela coisa assim, ó, para cada setor da minha vida eu posso ter uma inspiração diferente, porque eu não vou ser o espelho uma da outra, eu vou Isso, refletir dela o que isso, é coerente comigo, isso. né? Lindo. Eu não pretendo ser uma fisiculturista. E até dentro do meu canal do YouTube eu digo isso, né? Nos exercícios. Olha, eu faço X repetições de tal exercício, porque eu quero ter um corpo funcional, um corpo firme. Mas se Uhum. você quiser fazer mais vezes para ter mais músculo, mais desenvolvido, pode fazer, não tem problema, certo? Uhum. Então, cada pessoa na qual eu me inspiro, ela vai trazer algo de bom para mim. Eu não preciso ser cópia dela, porque Uhum. senão eu teria perdido a minha originalidade. Eu teria E perdido a aham, entendi, Jô. E como trazer esse despertar? A partir do quê? Assim, as pessoas que estão assim, ó, por exemplo, tem gente que está perdida, mas sente uma insatisfação. Que dica tu daria para que esse despertar viesse para fora? Em primeiro lugar, se escute.
Comece a olhar para si, comece a pensar sobre seus sonhos, comece a pensar sobre quem é essa pessoa que você olha no espelho. Eu sei que esse olhar às vezes é dolorido, mas se a gente não enfrenta o próprio espelho, se não consegue se enxergar, se aquele olho que você vê ali na frente não está batendo com esse aqui, tem alguma coisa aí que precisa ser revista, né? Porque, vamos combinar, todas as idades têm as suas belezas, todas, absolutamente todas. Cada vez que a gente pensa, porque quando eu tinha 18, 20, 30, eu era de um jeito. Era de um jeito porque naquela época funcionava assim. Hoje, a vida é muito dinâmica. Cada dia é um dia novo. Cada manhã que amanhece, que a gente pode engrandecer a Deus e dizer assim, graças a Deus eu estou viva, mais uma oportunidade de vida, é mais uma oportunidade também para a gente saber com quem eu estou conversando. Eu converso comigo de que maneira? Eu converso comigo com orgulho de mim, com amor por mim mesma, né? Com compreensão comigo mesma, ou eu estou só me punindo? Né? Então, todo dia é uma questão que eu tenho que me desafiar. Viver é um desafio. Eu Sim, posso levar isso. Sim. A gente comenta que mergulhar em si mesmo, na nossa própria história, dentro do Sagrado Feminino, do programa Inspiração, nós temos essas dicas para deixar também. Conhecer a sua própria história, ver qual a mulher que te representa dentro da tua ancestralidade, para que tu possas, através disso, te inspirar e honrar essa ancestralidade. Na verdade, buscar, então, essa energia vital que existe dentro de ti, porque ela é muito mais importante do que qualquer poupança que nós temos, né, Jô? E assim, Sim. buscar acolher as tuas emoções, buscar conhecer os teus hábitos, os teus sentimentos, as tuas ações, prestar atenção na rotina do dia a dia, isso é um começo, né? É um buscar esse despertar para que tu busque a tua essência, né, Jô? E o se eu vou te fazer uma proposta, me deixa uma pergunta, eu começo a responder ela, tu sai e entra de novo para ver se a tua imagem vem, pode ser? Vocês não estão me vendo, nada. Não, tá toda embaralhada a tua imagem. E eu então vou dizer para vocês também, se tiver alguma questão, alguma colocação, escrevam aí para que a gente possa conduzir. A gente está com 8 minutinhos mais e a gente tem algumas coisas para deixar do inspiração também. Quero deixar para vocês uma mensagem. Então a gente vai. Deixa então, eu saio e entro de novo, é isso, Jô? Isso. Me deixa Tá, uma então, pergunta que eu estou respondendo aqui. Tu conduz, então, assim, Jô, as dicas que as pessoas que estão te ouvindo poderiam fazer para este momento de reinventar-se, né? Fala um pouquinho do teu projeto, do que tu está fazendo, conta um pouquinho disso, então, enquanto eu saio e entro de novo. Ok, então vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, eu estou trabalhando dentro do meio digital, né, com o projeto 5x5 escalável. Esse projeto, então, ele prevê que eu traga 5 pessoas comigo em 5 etapas diferentes para que se possa trabalhar no meio digital, aprendendo todos os meios que são possíveis e legais, claro, para que a gente possa se desenvolver a princípio como afiliado e no final do processo, se tudo funcionar legal, também podendo pensar aí num produto digital, né? E aí uma das minhas colocações é a leitura, né? A leitura sempre te dá vários meios de poder te nutrir. Leituras dentro, olha aí, agora voltou, né? Então, eu estava falando da minha nutrição através da leitura. Então, são vários livros que eu utilizo, né? Tanto de autoconhecimento como de conhecimentos mais técnicos. Dentro daquele meu plano de 21 dias de emagrecimento, eu sugeri a leitura de um livro chamado Mulheres, Comida e Deus,
né? Depois eu posso te passar direitinho também o link do livro, né? E aí, em cada situação, a gente pode pensar o seguinte: o porquê que eu estou me nutrindo? Ou eu estou simplesmente comendo? Né? Porque se a gente pensar assim, ó, a pessoa come só pela necessidade biológica, essa pessoa não vai engordar nunca. Mas no momento em que a pessoa começa a comer para suprir questões emocionais, de companhia, de hábito, é claro que alguma coisa não vai funcionar, né? Ou vai ter um excesso ou vai ter uma falta. E tanto o excesso como a falta, elas nos prejudicam em todas as áreas. Tá? Independente do que a gente possa pensar, quando eu cometo excessos, eu trago para mim prejuízos, seja no campo físico, no campo mental, emocional, intelectual, tanto faz. Tanto é que uma das nossas conversas a gente falava sobre a obesidade intelectual. Lembra disso? Sim, eu uso muito esse termo, porque muitos anos da minha vida também eu me dediquei muito ao conhecimento, né? Desde uma formação, de um pós, depois cursos de coaching, diversos cursos dentro do autoconhecimento. E eu tinha esse sentimento assim de nunca estar pronta. Porém, a gente precisa cuidar muito com esse acúmulo de conhecimento. Nós acabamos ficando por demais críticos de nós mesmos e dos outros e do mundo, achando que nós estamos com o conhecimento e por isso nos colocamos num outro lugar diferenciados, e isso não é verdade, porque o conhecimento por si só, ele às vezes até ele não colabora conosco, porque ele não nos deixa sermos sábios. E quando a gente tem o conhecimento colocado em prática, é quando a gente se torna mais sábio. E isso traz uma certa segurança interna e felicidade, porque nós já conseguimos passar para o mundo a nossa verdade e a nossa inspiração para as pessoas através do nosso trabalho, do nosso ser, do nosso viver. Então, isso me deixou mais feliz. E eu uso muito esse termo, obesidade mental. E a gente já pode usar obesidade intelectual. É o acúmulo de conhecimento, né? Sim, até porque hoje em dia a gente tem tanta informação sobre tudo que nós não sabemos, às vezes, para que lado olhar e como utilizar isso. Né? Por isso que foi tão importante esse processo de coaching que eu fiz contigo, justamente para começar a pôr em prática as coisas que eu já sabia. Né? Porque uma das coisas que se coloca dentro do meio digital, dentro do multinível, é começar com o que você tem, aonde você está. Né? Isso, com os recursos que eu tenho. E aí, a partir dali, eu vou melhorando aquilo que eu não fiz tão bom. E essa obesidade mental, às vezes, esse acúmulo de conhecimento, ele me freia para eu ir para a ação. E isso é preciso ter um olhar mais ampliado. A gente precisa observar isso. Se eu não estou travada, porque eu estou muito crítica em relação às minhas próprias, às vezes, competências, eu acabo me criticando e deixo de ir para a ação. E às vezes o que a pessoa precisa, né, Jo, é o básico do básico, é isso que ela precisa, né? Por isso que eu comecei a entregar essas questões das 21 técnicas de emagrecimento, justamente por isso. São coisas básicas que as pessoas não se dão conta que estão deixando de lado. Tá? E nós estamos aí a 5 minutos para o encerramento. Por favor, eu quero que tu coloque aí para o pessoal. 5 minutos nós temos. 5? É que como foi tu que abriu a live, a gente abriu um pouquinho depois. Então, assim, ó, a gente teve que fazer no Instagram da Jo, porque a imagem dela não estava aparecendo a partir do meu, então a gente testou e resolveu fazer assim, tá bom? Então, a gente trabalhou a nossa flexibilidade, uma energia, um valor do feminino, então, sendo colocado em prática aqui, né? E foi muito gratificante estar aqui contigo, Jô, tu contando a tua história. A gente vai ter outros momentos de parceria, momentos juntos. Gratidão a todos que estiveram aqui. A Sandra, minha inspiradora, maravilha de conceitos, meninas. Gratidão. Deu tudo certo, né? No final, a gente
um pouco nervoso, né? Quando as coisas mudam de campo, né? Mas faz parte trabalhar a vulnerabilidade, né? Parabéns, Jô, lindo teu despertar e história. Que legal, a Sandra é uma super inspiradora nossa do projeto e também tem um projeto lindo todas as quartas-feiras, estamos todos juntos no Instagram da Sandra, quem quiser acompanhar. Nossa, é muito legal o trabalho da Sandra, está oportunizando também muitos profissionais, colocar sua história e também, assim, ela agrega em relação a várias conceitos, né, e até das crenças, religiões, enfim, assim, ela oportuniza assim um trabalho amplo dentro dessa questão do sentir e do acreditar em algo maior, né, nesse sentido. Então, eu queria colocar aqui, assim, um pouquinho do nosso projeto do Inspiração Feminina, bem breve, assim. Quem me acompanha já sabe que a gente está com o projeto online. Eu já tenho, assim, 8 pessoas, minha meta são 10 pessoas. Se vocês tiverem alguém para indicar, tenho mais 2 vaguinhas. A gente vai começar dia 5 de agosto já tem a data, dia 5 de agosto. Os valores que a gente está praticando no online são super acessíveis. A gente está com um valor de 497, o valor, aliás, 494, parcela em 6 vezes e até o dia 5, quem trouxer uma amiga divide por 2. Então, a gente está com esse projeto com os valores super acessíveis de lançamento. Quem tiver interesse, fala comigo. E a gente vai numa leveza, né, formando turmas. Eu tenho 2 turmas já no presencial. Eu estou mentorando a Cida, que está aqui, e a Maria Helena, que também está. São 2 inspiradoras que têm um outro grupo chamado Conversar, Pensar, Sentir e Conversar. Então, elas também estão oportunizando para pessoas mais experientes esse sentir, esse buscar esse sagrado, né? Nunca é tarde para a gente ir para dentro, né, de nós e estarmos mais felizes e congruentes, né? O congruente é quando a gente pensa, sente e age de acordo. Então, é muito bonito, assim, todos esses movimentos. A gente costuma fazer projetos onde a gente tenha uma certa sustentabilidade. Então, tanto é que o programa Inspiração ele já está no seu 5º ano no presencial e agora ganhando vida online. Então, agradeço assim, muito pela oportunidade e algumas dicas que nós podemos deixar no sentido assim de vocês começarem a se perceber, né? O que acontece comigo durante o dia, né? Nós precisamos desse feminino. Eu tenho uma última perguntinha para te fazer. Como é que tu está te sentindo trabalhando no meio online agora? Eu estou me sentindo muito bem, com uma certa autonomia até, mas o que eu mais estou gostando é que eu estou conseguindo me divertir durante a jornada. Isso era um dos meus projetos, da minha proposta. Fazer me divertindo com leveza e não com rigidez. Então, nesse sentido, assim, está muito lindo. Todo o projeto está lindo. E quem quiser saber mais, né, venha, né, que a gente vai estar aqui. Que coisa A Cris entrou, a Cris também é do grupo, boa noite. A Daia também eu vi que está aqui. A Nara já está inscrita agora para o online, bem-vindas todas. Nossa, muita gente bacana aqui. Gratidão imensa, então, por essa oportunidade. E a gente busca, então, dar esse primeiro passo, né? A gente busca essa ousadia, muitas vezes, para a gente poder honrar, então, a nossa proposta. O mundo online, ele nos permite alcançar mais pessoas. Então, tem uma abrangência maior. Então, esse conteúdo tão nutridor, ele pode estar também disponível para outras pessoas, nesse sentido, né? Eu quero agradecer do fundo do coração a ti pela oportunidade, né? E a todo o pessoal que nos acompanhou desde o início, mesmo da confusão do início, né? Mas que tem nos acompanhado aí, tanto as meninas como os rapazes. O Rogério está aí também, né? Quero agradecer profundamente ao pessoal que tem trabalhado comigo, né, no meu outro projeto ali, que é o método 5x5 escalável. Tem muita gente aqui nos assistindo. Muito, 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 muito grata a todos vocês, tá? E nós temos aí nos nossos 10 últimos segundinhos, então é só agradecer a todos. Agradecer, obrigada.
E num outro momento a gente poder fazer uma live aí sem todas essas confusões, certo? Tá Muito tudo obrigada a certo. todos, Vamos acolher. Muito obrigada. certo? Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Gratidão a todos.